Olá, boa tarde. Este é o programa Tudo pela Graça. Eu sou o pastor Heitor e aqui estamos reunidos para mais uma programação com alegria, com louvor, com mensagem, com coisa boa para o conforto, para a consistência dos nossos corações. E vamos começar exatamente com aquela parte da entrevista que agrada bastante, com o pastor Murilo Cardoso. Cadê o homem? Vem cá. Murilo Cardoso. É um nome bom, Cardoso, né? Quer vontade? Senta-se aí. Pastor, há quanto tempo? Quanto tempo? No ministério? No ministério. Eu me converti tem aproximadamente 10 anos. Tem pouco tempo ainda, mas muita experiência com Deus. Tenho desfrutado de uma graça de Deus nesse período, nesse tempo. Mas no pastoreio tem mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Pastor novo. Eu também já tive. Imagina. Estou chegando a 53 agora, no dia 29, mas também tive um ano também. Princípio não é fácil para coisa alguma, né? Sabe disso. Isso é verdade. E ministério é uma coisa gloriosa, maravilhosa, muito bom, agradável, mas é muito espinhoso também. Porque a gente vai pastorear a gente, que é o bicho mais esquisito que existe na Terra. Pastorear o ouriço é mais fácil. Você já chega batendo. Eles não têm contra quem reclamar. Mas mesmo de igreja não é brincadeira, não. Você é da Igreja Verbo da Vida, em Jacarepaguá. Isso. Essa igreja é nova no Brasil ou tem... Não, ela já tem em torno de uns 42 40 anos. Isso. Ela veio dos Estados Unidos. Né? Com esse nome? Com esse nome, Verbo da Vida. O apóstolo Budge trouxe a palavra da fé para o Brasil. E aqui ela foi inaugurada em Campina Grande, mas aqui no Rio de Janeiro foi em Campo Grande, a primeira unidade. Certo. E aí de lá saiu as filhas, né? Se assim a gente pode dizer. As filiais. As filiais e... de Campo Grande foi para Pedra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba conseguiu distribuir mais, né? As outras unidades. Ela é um ministério com um primaço, com um presidente, ou ela é congregacional, tipo congregacional? Não, tem o nosso apóstolo hoje, que é o presidente, o apóstolo Guto, que está em Campina Grande. Campina Grande. E hoje as demais igrejas que surgem, tanto aqui como fora do Brasil ou fora do estado, elas nascem de uma outra congregação. De uma outra congregação. Isso. Então elas são, em termos de templo de atividade local, elas são independentes. Independentes, exato. Isso mesmo. E vocês são de linha pentecostal, já nos Estados Unidos já era assim? Já era assim. Chegaram, não é uma coisa do Brasil, mas sempre. Não, já era assim. Então ela faz parte de um grande grupo de igrejas na igreja pentecostal que surgiu aí nos últimos 50 anos, né? Que é quando começou esse boom pentecostal, que até então era muito conservador, né? Eu sou conservador, sou batista. Batista Convenção tradicional. Batista brasileira. Brasileira. Nacional é renovado. Nacional foi que começou a briga. Sabia, não? A Igreja Batista Nacional foi a primeira que saiu da Igreja Batista. O movimento de renovação pentecostal na Igreja Batista deu origem à Igreja Batista Nacional. E nós somos amigos, não tem problema. Hoje, as igrejas batistas do Brasil são praticamente iguais às igrejas congregacionais e as da Convenção Nacional. E algumas da Convenção Nacional são até mais rigorosas do que as igrejas batistas chamadas conservadoras. Não é isso aí? Exatamente. Doeu muito no princípio, porque quando existe qualquer tipo de cisão, não é agradável para ninguém. Mas se eu falasse com ele que eu preguei numa igreja de outra denominação, ele nunca mais olharia para minha cara. Aí você é excluído, né? Eu não era membro da igreja dele, não foi meu pastor, foi só sogro. Sim. Porque ser pastor e sogro é dose, né? Ele foi só meu sogro, né? Maravilhoso homem. Mas essa igreja hoje a comunidade tem quantos membros? Então, a gente iniciou lá o trabalho, né? Como modelo de discipulado, grupo de crescimento, célula. Tem mais ou menos aí 8 meses, né? Mas como igreja a gente está 4 meses lá. Hoje a gente está chegando a 30 membros, né? E Deus, assim, de fato, ele tem feito algo extraordinário lá naquele trabalho inicial, né? Sim, assim, exato. Né? Mas isso não tem problema nenhum, isso não faz diferença alguma, né? Porque todas as grandes igrejas começaram pequenas. Amém. Pequenas.
E se você... Tem gente que acha, não, estou pastoreando uma igreja com 1000 membros, você está pastoreando mesmo ou está correndo atrás igual um doido das ovelhas, querendo empurrar para o curral, elas não entram, porque pastorear é uma coisa, Isso e mesmo. correr atrás de bode é outra. Exatamente. É outra. Mas, Murilo, você tem naturalmente profissão, trabalho em... Então, hoje eu rodo em aplicativo. Né, da Uber, e aí também me dá uma liberdade, né, para mim estar mais focado na questão da obra. Mas antes disso, você trabalhou em quê? Antes disso, eu trabalhei de muita coisa. Mas ajudante de pedreiro, já trabalhei de garçom, já trabalhei de muita coisa. Você foi militar, não? Não. Não quis servir. Não quis servir? Não quis. Vida, coisa boa. Passei 7 anos, 8 meses e um dia na Força Aérea. Foi muito bom para mim. Mas é claro, naturalmente que você atua, porque a igreja com esse contingente, com essa congregação, não tem condição de um sustento absoluto, é claro. Mas ela chega lá. Amém. Ela chega lá, mas depois vai começar a dar trabalho também. Você vai ver assim, para que eu meti nesse negócio? Mas o reino de Deus é muito bom, é maravilhoso. É maravilhoso. Né? Mas eu já pensei dessa forma. Assim, quando eu cheguei em Jacarepaguá, assim, a primeira semana foi muito difícil, foi muito complicada. Eu adquiri até uma ansiedade nesse tempo. Você não era daqui? Não, eu era, mas eu saí da minha zona de conforto, saí daquela realidade que eu vivia. E aí, quando eu fui para Jacarepaguá, eu me deparei com tudo novo. E agora? Aí você depende da graça de Deus. Eu sou um dos poucos, porque quando eu terminei o seminário, bacharel em teologia, eu fui consagrado, eu era militar. Eu pedi baixa da Força Aérea. Aí fui ser pastor e professor. Mas não comecei a pastorear imediatamente, comecei sim no magistério, com 2 colégios. Aí depois eu terminei filosofia também, aí entrei no Estado, eu sou aposentado como professor do Estado, com 2 matrículas. Aí fui crescendo, fui pastoreando, mas eu sempre pastoreando, mas nunca larguei o osso do trabalho. Estava sempre trabalhando e sempre como professor. Amém. Depois fiz a formação em psicanálise, aí eu criei faculdade, universidade, etc. Mas sempre tive um trabalho secular, sempre fiz tenda, né, essa linguagem. Eu sempre fiz tenda. Não era com medo do ministério, não. É que não dá para eu ficar de segunda a sexta-feira pregando, na quarta-feira visitando na quinta, domingo, terça, quarta e sábado e pregando de uma. Não dá para mim, não. Isso aí é diferente. Cada um tem seu jeito. Mas você é um pregador hoje, uma linha moderna, diríamos assim, um pastor moderno, a sua igreja interage bem com você e com ela? Sim, graças a Deus. Assim, essa questão da modernidade, né? A palavra de Deus, ela não se atualiza. Não, a modernidade é você, não é a palavra. Da minha a palavra parte. É a mesma coisa. Não, a gente, assim, eu tenho falado muito com os irmãos lá, né? A igreja, ela precisa ter a antiga geração e a nova geração, né? Aí você vê uma igreja consistente. Ela não precisa ou necessariamente tem que ter só jovem ou só senhores. Não dá certo. Uma igreja só de jovem ou só de idoso, de idoso vai. De idoso vai morrer, vai acabar. De jovem vai mudar de ideia. Mas você tem esperança de ter um pastorado, um crescimento do trabalho, muita luta, etc., e que você possa dedicar apenas de tempo integral? Ficar só com a igreja? Hoje? Você pensa, no futuro? Não, futuramente, sim. De fato, assim, eu tenho me esforçado para isso, porque, assim, a gente entende o propósito a qual Deus nos chamou, né? Que, de fato, é pastorear, que é cuidar de pessoas, que não é fácil, né? Porém, quando você começa a conciliar trabalho secular e igreja, não é tão fácil. É pior. Né? Você se desgasta muito e tudo mais. Então, eu creio que vai chegar esse tempo, né? Vai chegar essa estação que eu vou conseguir ficar somente no ministério. Mas Deus provê todas as nossas necessidades. Você é jovem, você tem menos de 40 anos, não é? Não, eu tenho 28 anos. Quer trocar? Eu tenho 78. Quero não. Vou chegar lá. Não, mas 78 é só 50 de diferença. Qual o problema? Está com medo disso? Eu não troco meus 50 quando eu tenho a minha filha mais velha, tem 54 anos. É secretária de Educação do meu município de Mole, né, de Itaperuna. A outra tem 52 anos. Juntando dá 106 anos. 4 netos, tá vendo? Um já quase casando e por aí fora. Mas olha, o reino de Deus é muito bom de servir. Amém. Agora, servir sempre a Deus com alegria. Amém. Tá? Não existe ambiente melhor do que a igreja. Agora, a igreja se compara a uma arca. Exatamente. Lembra da arca Noé? Sim. Que tinha lá dentro, uma bicharada. Aquele tempo todo lá comendo, bebendo água, fazendo xixi, fazendo também, né? Era um horror aquilo lá dentro. Mas lá de fora era pior. Tira os caras da arca, coloca na água, morrer afogado. Vê se vocês gostaram, né? O lado de fora é sempre... O mundo é sempre pior do que
os ambientes mais difíceis dentro da igreja. Deus abençoe você. Daqui a pouco você vai dar uma palavra, tá? Amém. Uma palavra. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. O nome de Jesus é sobre todo nome, força, honra e glória. Ao nome de poder, faz curas e milagres, tem toda autoridade. Não há quem possa resistir ao som do teu nome, ao som do teu nome. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Ele faz o impossível. O nome de Jesus é sobre todo nome, força, honra e glória. Ao nome de poder, faz curas e milagres, tem toda autoridade. Não há quem possa resistir ao som do teu nome, ao som do teu nome. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do teu nome, ao som do teu nome. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do teu nome. Vamos declarar: cadeias se quebram em nome de Jesus. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do teu nome, ao som do teu nome. Cadeias se quebram, Muralhas se aleluia, rompem, ao som do teu nome, ao som do teu nome. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao nome de Jesus, toda muralha está caindo. Cadeias se quebram, muralhas se rompem, ao som do teu nome. Vamos declarar o nome dele. Tu és Jesus, tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Tu és Jesus, nome poderoso, move céus e terra, faz o impossível. Aleluia. Tudo pela graça, tudo
graça de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 3, no versículo 16, é uma passagem bem conhecida, né? Todo mundo, ou quase todo mundo já sabe até de cor. A Bíblia diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. No versículo 17, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que eu entendo com essa passagem é que, de fato, o próprio Pai, o Deus, o Todo-Poderoso, não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por amor da humanidade. No versículo 17, ele deixa bem claro, dizendo que Deus ele não veio condenar o mundo, mas veio para amar o mundo. Nós, hoje, que estamos nessa posição de filhos de Deus, né, sabemos que temos uma responsabilidade, pastor, de reconciliar o mundo com Cristo Jesus. Existe um ministério da reconciliação e eu já quero deixar claro aqui para você que você foi chamado por Deus como filho de Deus, que de fato, como diz em Romanos no capítulo 8, não existe condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, e você que está em Cristo, existe um ministério sobre a tua vida, então não deixe de pregar a palavra, como diz em Marcos capítulo 16, no versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os sinais vão acompanhar aqueles que creem no nome de Jesus. Então, deixa essa mensagem entrar no teu coração para que nesses últimos dias você exale o amor de Deus, exale a bondade de Deus, exale a misericórdia de Deus, para que nesses últimos dias você seja um canal divino aonde Deus colocar você, aonde Deus implantar você, aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai ser uma bênção, você vai ser uma boca de Deus, porque as pessoas precisam ouvir essa mensagem salvadora. Existe algo que está sobre a nossa vida e é uma responsabilidade de transmitir, pastor, essa mensagem genuína. O evangelho é algo tão poderoso, mas é algo tão simples que é necessário que nesses últimos dias a gente volte à prática das primeiras obras. Andar em amor, andar em simplicidade. Eu olho para a história de Jesus e eu vejo quando Jesus senta com pecadores. Jesus não era aquele que rejeitava a humanidade, Jesus não era aquele que rejeitava o pecador, e de fato esse programa é um programa tudo pela graça. A graça de Deus é de fato essa capacidade divina para que a gente acesse lugares, acesse pessoas, consiga de fato entrar em ambientes que jamais a gente pensaria em entrar, e essa graça nos assiste. A graça de Deus é algo tão genuíno que faz com que você transmita essa mensagem de uma forma poderosa. E que nesses últimos dias que nós estamos vivendo como igreja na face da terra, porque Jesus está às portas, a gente possa viver essa graça e transmitir essa graça para a vida do próximo. Porque as pessoas estão necessitando da graça de Deus e dessa mensagem salvadora. Amém? Tudo pela graça. Pela graça de Deus. Vamos declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, onde você estiver. Nós queremos convidar a adorar ao nosso Deus conosco, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, A bênção do Senhor é sobre a sua vida. Onde quer que você esteja, o Senhor está te alcançando nesse momento. Aleluia. Amém. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Olá, tudo pela graça continua. E agora chegou o momento daquele bloco maravilhoso. Li e gostei. Eu sempre que leio vou destacando as frases porque elas dizem coisas muito mais importantes do que tão somente a percepção daquele momento, né? A gente vai analisando depois. E pastor Henrique já aqui, Ribeiro, que é a fera desse assunto. Li e gostei é o nosso bloco, né? O nosso bloco, mais seu do que meu, né? Vamos lá para as frases. Pouco importando quem você é ou quanto você errou, graça e perdão estão disponíveis em Jesus. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, né? E bom saber que é a fonte inesgotável, a graça e o perdão dele, né? Então, pode ser o ladrão na cruz do Calvário, que a gente às vezes olha para um ladrão e reputa como mais pecador, ou pode ser aquele que roubou uma manga no quintal do vizinho. A graça e o perdão estão disponíveis, seja para o ladrão, seja para o assassino, seja para o que furtou a manga no quintal do vizinho. É porque não existe pecado, pecadinho, pecadão. Existe pecado, Existe né? pecado. Também existe mais graça, nem menos graça, nem muitíssima graça. O que existe é a graça. A graça é um parâmetro estável e eterno, né? E completo. Verdade. E completo, pleno, inesgotável, Inesgotável. né? Que pode alcançar o mais profundo pecador e o mais incipiente, mas todos pecados. Até aqueles que se consideram os mais miseráveis dos homens. Que ali é o apóstolo Paulo, que era o que era, né? E foi. Eles se consideravam deles, o mais miserável dos homens. E estrito senso, pastor Heitor, se a gente for olhar no texto bíblico em Gênesis 3, qual foi o primeiro pecado da raça humana? Foi furtar uma fruta no quintal do vizinho. Ele rouba, ele come um fruto que Deus disse, não comereis dele. Nisso aí. Não mexe nisso. Então, se a gente for imputar um pecado a todo mundo que furtou a maçã no quintal do vizinho, a manga no quintal do vizinho, né? A gente hoje olha e fala, não foi tão grande delito, mas por causa daquele delito, o pecado entrou na raça humana. Exatamente. E proporcionou essa tragédia. E o estrago feito pelo pecado não foi, digamos assim, por um estupendamente grande pecado desse nosso conceito, porque não existe. Esse conceito não tem nenhum valor. É né? verdade. Não. Mas, na verdade, é pelo pecado em si. Isso aí gerou um probleminha sério, que é a morte que ficou de herança para você. Passou para todos os homens. Para toda a humanidade, né? Vamos à próxima. Jesus permanece consistente mesmo quando somos inconsistentes. Interessante, né? Ele ama mesmo quando odiamos. Ele é fiel mesmo quando somos
infiéis. Que espetáculo, né? É uma maravilha, né? E é interessante a gente notar o paradoxo do ser humano, que, por exemplo, você olha esse texto da regularidade de Deus, da permanência de Deus, lembra de Malaquias 2. Deus, o Senhor, não muda. Malaquias é muito claro, o Senhor fala ali, eu não mudo. Então, aquilo que é uma bênção para muitos, a segurança na imutabilidade divina, um Deus que não muda, a outros incomoda, porque há pessoas que olham e não se satisfazem com a chamada teosa patésima, com a questão da regularidade de um Deus que não muda. E falam, não, Deus ele muda, ele está preso ao tempo, intrínseco ao tempo. Deus está acima ao tempo, age no tempo, mas acima dele, e a nossa segurança repousa justamente num Deus que não muda. Pois é, Henrique. Imagina se Deus fosse um ser mutável e tivesse que tomar rumos diferentes na história, em função da história. Mas ele não está ligado nem submisso à história, pelo contrário. Está totalmente acima. Isaías fala, né? Não habito eu no alto e sublime trono, mas também com um quebrantado e abatido espírito. Ele está lá em cima. Lá em cima. É transcendente, mas está aqui embaixo, aí, mané, está aqui conosco. Ele não muda, nós é que temos que nos virar aqui embaixo e mudar. Né? É a concepção... Apontando sempre o ponteirinho para ele. Né? Oração, né? Às vezes as pessoas não entendem a oração, não é porque elas entendem que a oração é eu arrancar alguma coisa de Deus, como uma visão mercantilista. Mas não. A oração é eu alinhar o meu coração ao propósito de Deus. Eu não oro porque ele precisa. Eu oro porque eu preciso. Eu preciso. Eu vi um pastor pregando, dizendo, você tem direito de exigir de Deus que ele te abençoe. Que ele abençoe. Exigir de Deus o quê? Brincadeira tem hora, né? Vamos para a terceira frase querida deste bloco, lhe gostei. Olha lá, quando não entendemos a mensagem de Jesus, ficamos cegos por nossas boas obras, religião e esforço pessoal. Que boa obra a gente pode fazer, hein? Só calado, nele, né? só em Cristo, porque de nós mesmos, né, nada nós fazemos de bom, né? Não há bom senão que é Deus. O próprio Jesus falou para uma mancebo de qualidade. Não há um bom né? nenhum sequer. Nenhum sequer. Agora, a frase, ela traz essa reflexão. Quando nós ficamos cegos, aí a gente não consegue contemplá-lo e se acha, fica com aquele problema que Paulo fala em 2 Timóteo 3. Ele diz que nos últimos tempos os homens seriam hiperofanoi. O termo que ele traz ali, a pessoa seria inchada, seria soberba. É interessante que o fanoi tem muitas vezes a ver com você desejar se projetar, se aparecer, e aí você se encegueira, você não vê o outro. A maior cegueira é quando você deixa de vir lá fora e passa a olhar para dentro de si. Né? Aí você acha todas as virtudes e não percebe nenhum defeito nisso, né? Fica uma cegueira completa, cegueira, né? Mas quanto mais a gente se aproxima do mestre, mais a gente vê que a gente é pó e o pó retornará. E graças a Deus por isso que essa visão cresce em nós a cada dia. Que né? ele cresça e que nós diminuamos. E nós desapareçamos. Né? É isso aí. Ok, terminamos o bloco? Tudo bem, Graça volta já com mais um bloco interessante, feliz e que nos alegra e nos contenta. Voltamos já. Pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, voltamos com Tudo pela Graça. E agora aquele bloco querido sobre a Palavra de Deus, com o bloco chamado A Bíblia Livro por Livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa, que é o especialista em Bíblia. Vamos lá, Joaquim. Agora, qual é o livro? Agora nós vamos trabalhar o livro de 1 Reis, que faz parte dos livros históricos da Bíblia. E esse livro, ele começa a tratar da divisão do reino. São 22 capítulos, 816 versículos, 2 horas para lê-lo. Quem o escreveu foi um contemporâneo de Jeremias, o profeta, e foi escrito mais ou menos em 586 antes de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi escrito em lugar incerto, a gente não sabe onde, dirigido ao povo judeu, à nação de Israel, e de Judá, e cobre um período que vai desde Davi até o rei Acabe, cerca de 130 anos de caminhada do povo de Deus no passado. O tema central desse livro é a liderança de vários reis e profetas, numa luta de acertos e erros, mais de erros e acertos, em que Deus foi ficando como que um tanto zangado com o seu povo. E cobre, então, um período de 130 anos.
o verso-chave desse livro está em 1 Reis, capítulo 12, verso 16, que diz: Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não tem a herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, agora olha por tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para a sua tenda. Um momento em que Davi passou e veio então o seu filho governando em seu lugar, preferiu ouvir principalmente os seus companheiros jovens, ao invés de ouvir a experiência dos mais antigos, e nesse sentido o rei começou a se abalar. A palavra-chave desse livro é Reis, e aqui nós vemos Salomão, o rei, os reis que dominaram depois de Davi e os profetas Elias, o profeta Elias, que principalmente trabalhou muito nesse período do povo de Deus. Cristo é retratado nesse livro como o rei milenal, o rei eterno, aquele que nós, a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aguardando para que nós experimentemos a nova realidade que Cristo vai instalar nesse planeta ou nesse mundo em que estamos vivendo. E nós, os seres humanos, somos vistos aqui como falhando em nossa postura, em nossa maneira de ser. E tanto assim que essa falha que o povo teve logo depois da passagem de Davi, interessante que Davi viveu cerca de 40 anos, Salomão viveu cerca de 30, e os seus filhos depois vão entrando numa rota de coalizão contra Deus e contra a vontade de Deus, e vão tendo aqui reinos curtos, alguns longos, mas o povo entrou num processo de falência que a gente vai, daqui a pouco, perceber que vai culminar na destruição de uma parte do reino e outra levada cativo para ser disciplinado pelo Senhor por um período de 70 anos, como nós vamos ver. Então, é muito importante, nesse livro de 1 Reis, a gente perceber como a obra de Deus pode ser destruída por falta de sabedoria ou de lideranças que não estão comprometidas com Deus, mais consigo mesmas, mais preocupadas com aqui e agora, mais preocupadas com política do que com os interesses do próprio Deus. Então, esse livro que nós estamos acabando de ver agora, 1 Reis, ele que mostra para nós que nós precisamos, tanto quanto possível, permitir que o Espírito Santo de nosso Deus nos dirija a sua igreja aqui na face da terra, o seu povo aqui na face da terra, tirando a política de lado, a vontade do homem de lado, permitindo que o Espírito de Deus reine não só no coração de cada um de nós, mas também no coração do povo como um todo, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo como um todo, para que, através da igreja, nós levemos a mensagem do Evangelho ao coração daqueles que ainda não o têm, a fim de que também eles tenham o privilégio de conhecer o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, como caminho, verdade e vida para a eternidade. Que Ele nos abençoe, que nós aprendamos e prefiramos, antes de mais nada, a vontade de Deus e a aprendamos para a nossa vivência diária, tanto a nível pessoal, quanto a nível familiar, quanto também a nível social. Que Ele nos abençoe. Olá, queridos irmãos e amigos de todo o Brasil. Eu sou o pastor Heitor, diretor-presidente da TV Agathos Play. Quero convidar você para a programação da nossa TV Web, sim, que brevemente nós estaremos também no sistema de TV aberta. Nós temos o programa Tudo pela Graça, todos os sábados. É um programa gracioso, alegre, descontraído, com música, com mensagem, com entrevistas, enfim, coisas maravilhosas. E todo sábado, isso às 14 horas, né? E toda terça-feira, às 19 horas, temos o programa Conhecimentos de Assuntos Relevantes, entrevistas interessantes, papos interessantes. Tem um programa que está retornando à nossa grade, que é Quero Saber,
sobre saúde, sobre informações importantes. Brevemente, nós teremos aqui um programa de café da manhã. Nós teremos aqui uma loira. Toda a TV tem uma loira para fazer um programa dessa natureza. Nós teremos um café que vai de segunda só a sexta. Sábado e domingo, vamos tomar café em casa, né? Mas nós teremos um programa dessa natureza, se Deus quiser, e vamos tocar essa TV web para a TV aberta, para a realização de uma grande obra no Brasil inteiro, para a honra e glória de Deus. Estão todos convidados. Boa tarde, boa noite e até amanhã.